É o seu ou o meu? Era do escritório aqui. É um mantra mesmo, ó. Mantra da paz, tá escrito. Tá bom. É o que a gente precisa, É né? o que a gente precisa. Bom dia, bom falar com vocês, viu? Vocês estão bem? Tomando café, isso é bom, né? Isso. Isso é muito importante. Aproveitando aqui para tomar um Tem que tomar um cafezinho. cafezinho, isso é de regra, né? Aguardar o senhor. É. É só pra saber, o bolo é de macaxeira ou não? Tá com cara de ser bolo ou de fubá ou de macaxeira, hein? Pedir pra Maria, né, passar o link, né, Sim. da pós-graduação que eu não achei. Pronto, gente, tô à disposição, viu? Contem comigo, tô aqui pra ajudar. A internet Tá dando um delay, né? Internet. Tá. A gente tá com aquela ação, né? Lembra? Lembro sim. A ação que inclusive eu fiz a correção semana passada, né? Foi feita a distribuição da ação de rescisão de contrato? A gente deu entrada nos documentos. É. Ela já gerou, já tombou, mas tá faltando a petição. Tá. A gente deu uma segurada porque a gente observou na inicial que tinha muito texto dos embargos e a gente ficou preocupado em misturar as coisas. A gente mandou de volta. Não sei se você observou. Vamos Eu ver. destaquei lá os pontos que a gente estava em dúvida. Era a parte final. Tá, Apenas. vou olhar assim, viu? Mas eu não sei. Deixa eu ver. Maria já mandou aqui. Só que aí nesse intervalo a gente acabou fazendo, que a gente estava preocupado com o prazo, a gente acabou fazendo O protocolo? uma outra petição. Vamos ver aqui. Construir uma petição do Se zero. o senhor puder abrir ela aí, Vou abrir para vocês se o aqui. senhor puder abrir ela aí, eu mostro para o senhor onde é que a gente tem dúvida. Tá bom, vou abrir sim. Pronto, já tá carregando o sistema. Pronto. Foi. Ah, essa já é a nova peça. Então vamos abrir aqui. Vamos lá. Já vou abrir para vocês aqui também, tá? Peraí, já vou abrir a peça. Doutor Júlio? Oi, tô aqui, viu? Fica à vontade. Deixa eu lhe falar. A gente entende que a peça para rescisão de contrato, ela tem que ser pontual, a gente já conseguiu entender, tem que ser pontual, não tem que estender muito, tem que direcionar para o descumprimento do contrato. Tem que fazer o pedido, né, da rescisão, demonstrando onde é que foi descumprida. Só que a gente está se referindo a um contrato de 15 anos, né? Em 15 anos, o contrato ele foi parcialmente cumprido, algumas obrigações foram cumpridas, e outras não foram. A principal obrigação, que era a construção, não foi cumprida. A principal obrigação não foi cumprida. As obrigações acessórias foram cumpridas em parte e depois totalmente descumpridas. Acontece que no curso desses 15 anos, esse contrato ele foi apresentado como um título de crédito numa dação em pagamento. Então, uma das dúvidas que nós temos, e é o ponto principal onde nós queremos atingir, qual é o objetivo que a gente busca, é que a gente consiga fundamental o suficiente para que o juiz ele se convença de decidir liminarmente para que suspenda todas as ações que tiverem sido dadas esse instrumento, esse contrato de permuta que nós estamos tentando decidir, ele suspenda todos os processos que foram utilizados esse instrumento, né, esse pacto, como pagamento de alguma outra dívida, que é o caso. Nós temos uma ação que nós entramos com embargos, porque a ação original, a ação principal era uma ação de execução.
execução, houve um acordo entre as partes que o devedor Doutora Carla, sem querer, a doutora acho que clicou para mutar, viu? O som parou agora. Sem querer, acho que a doutora clicou para mutar. Isso, liberou, doutora Edi liberou. Doutora Carla pode liberar. Às vezes clicou aí no mouse, alguma coisa. Ó, voltou, ó. Pelo Edi eu tô escutando. A doutora Carla também. Agora voltou. Vamos tentar multar o da doutora Carla e liberar do doutor Edi. Vamos lá, quer ver? Pronto, acabou. Tá dando microfonia, né? É porque vocês estão próximos. Vamos tentar liberar do Edi? Vamos tentar liberar do Edi? Vamos ver. Pode liberar, Edi? Vamos ver, agora vai. Oi. Ó, Tudo bem? e eu consigo escutar a doutora Carla também. Pronto, resolvido. Então fica. Tá, então, o que acontece? A gente tem, como objetivo dessa rescisão de contrato, a gente tem como foco suspender, enquanto não se julga a rescisão, suspender todos os processos, inclusive esse de execução, que foi dado como pagamento esse imóvel, esse contrato, ele serviu como título de crédito e foi dado em pagamento. Então, a gente tem muitas provas de que ele não foi cumprido. Então, existe um contrato que não foi cumprido. Entendi. Só que ele tem vigência já, ele vige há 15 anos. Com a falência prática, né, declarada dessa empresa, ele começou a dar em pagamento, ele começou a fazer a negociação. Só nesse processo ele deu esse imóvel, que nos interessa, liberá-lo, através dessa rescisão. Só que tem um processo já, esse processo de execução, ele já está em fase de execução, já tem até, inclusive, a carta de adjudicação, já está transitado no julgado, a gente já entrou com os embargos, o embargo está próximo de ser julgado, apreciado, próximo de ser apreciado. Hoje o principal objetivo para vocês, Então, o mais importante, rescisão, o mais importante seria suspender as execuções também. Uma das principais É a principal, né? O nosso principal interesse hoje é usar essa ação de rescisão para suspender Todos os efeitos e o processo em si, tanto dos nossos embargos como da ação de execução principal, suspender. Nós temos. A gente só trata sobre a rescisão. Nós temos a possibilidade de trabalhar isso nas preliminares, né, de qualquer ação. A ação de rescisão de contrato também dá para trabalhar isso em preliminar. Qual que é o lado bom? Processualmente falando, dá para trabalhar isso em preliminar. O lado ruim, na prática, muitos juízes não querendo se meter em outra ação, não querendo comprar uma briga ou uma relação com outro juiz, até do cumprimento de sentença ou de uma execução, normalmente as respostas que nós temos, olha, você faça uma ação autônoma. Eu não posso, através dessa ação, suspender o cumprimento de sentença da outra. Então, na prática, o que a gente faz? Dá até para trabalhar isso em preliminar, mas 99% dos casos nós não vamos conseguir. Mas nós podemos, depois da distribuição da ação de rescisão de contrato, nós podemos usufruir em peças autônomas. Eu vou lá no processo e falo, juiz, venho requerer a suspensão do processo porque existe uma ação de rescisão de contrato, até que ela seja julgada. Então, eu consigo trabalhar isso, mas em peças autônomas, entendeu, doutores? Sim, perfeito. Tá. A gente tinha esse entendimento, a gente conseguia visualizar dessa forma.
mas passando para o senhor e confirmando que esse nosso entendimento ele é o ideal e correto, então a gente parte do pressuposto que não precisamos tratar disso em preliminares. Não, porque eu entendo que a preliminar eu acho que não... Trata, e se for indeferido, a gente vai para as peças autônomas, não é isso? Porque não pode estar prevenção também? Eu vou ser muito sincero com os doutores, porque eu quero o bem dos doutores. A gente tem uma relação já de respeito, amizade já, né? Mais que um professor, vocês ganharam um amigo. Eu particularmente, sempre oriento os alunos, e aqui no escritório eu não levo essas preliminares. Por quê? A chance da gente conseguir sucesso é muito pequena. E de queira ou não queira, a gente tira o foco, né? Tira o foco da rescisão ou da tutela antecipada. É muito mais fácil e comum trabalhar em peças autônomas, para que a gente tenha um resultado útil, entendeu? Porque quando a gente joga em preliminar, a gente pensa, o não a gente já tem. Mas o problema é que a gente perde credibilidade na ação. Se eu tenho 5 preliminares e 4 preliminares não foram aceitas, foram deferidas, queira ou não queira, eu perdi força, né? Eu perdi força. Então o ideal é fazer o quê? O ideal é fazer isso em peças autônomas. Você faz uma petição autônoma, vai lá no cumprimento de sentença ou na ação de execução e fala, venho requerer a suspensão porque essa cobrança de execução depende da ação de rescisão lá. Então, até que seja decidido lá, tem que ficar suspenso aqui. E aí pode até despachar com o juiz, com a juíza, gera muito mais efeito, tá? A chance de dar certo é muito maior, viu, gente? Com muito carinho. Tá. A gente tem até agendado, logo a seguir que a gente protocolar essa peça, a gente já está com uma agenda lá com o magistrado, tá? Ótimo, que legal, fico muito contente. Só para finalizar essa peça mesmo, a gente estava, se eu puder abrir ela para a gente... Vou abrir aqui, tá? Vou abrir aqui, vamos lá. Vocês fizeram essa peça do zero, né? Eu vi que vocês mudaram bastante coisa aqui, vamos ver, quer ver? A gente deixou a parte inicial parecida. Tá. A gente juntou aquelas provas, né, que estavam faltando, que o senhor deixou em aberto, que era as nossas contas, conta da gratuidade, e foi juntando outros documentos que a gente foi pegando aqui as fotos do terreno de agora, as fotos da piscina e da sede anterior, para mostrar o descumprimento. Já tá aparecendo para vocês, não tá? Tá. Ótimo, então tá aqui, ó. Endereçamento igual, qualificação, veio ação de rescisão contratual por induzimento ao erro certinho, situação fática com pedido de tutela antecipada, qualificação. Na primeira preliminar a gente tinha até falado sobre a justiça gratuita, é essa peça aqui, não é? Isso. Tá. Falamos sobre a justiça gratuita, porque é muito importante, porque a intenção é fugir de qualquer risco de sucumbência, não podemos ter prejuízo. Se o juiz aceitar, a juíza, ótimo, senão nós vamos agravar. Pode fazer até uma peça de reconsideração, caso seja negada, mas faz o recurso de agravo também. Tá. Muito bem fundamentado, ó. A gente não mexeu em nada, tá, doutor? Tá bom. Teria como aumentar essa peça pra gente? Eu não deixar na tela. Deixa eu ver. Será que é a minha aqui? Ela tá no tamanho máximo, acho que... Será que é o computador aí? Aqui é a apresentação? Abre um pouquinho para aumentar o tamanho. Tá muito pequenininho aí? A minha tá. Tem um quadradinho aqui, assim, aparecendo. É só uma passagem assim na tela, vai aparecendo um quadrado. Tá. Aqui, ó. Entendi, já. Já foi, né? Da comprovação da hipoficiência, ótimo. Para essas coisas a gente foi juntando as provas. Saldo da conta corrente do Esporte Clube. Parte não possui mais o prédio originário de sede administrativa, nem sede social, e não possui como autora piscina, salão de festas e eventos,
Isso impede a geração de renda, pois o contrato previa um repasse mensal de 10 mil por mês, além do patrocínio, aluguel de uma sede administrativa. Todavia, após a parte ré interromper unilateralmente o cumprimento do contrato, o autor ficou impossibilitado de gerar renda capaz de ter lastro financeiro para as despesas. Segue abaixo o extrato de conta corrente do Esporte Clube Macapá no Bradesco. Vamos lá, vamos aqui, ó, no Banco Bradesco. A doutora está com ela aberta aqui? Também? Esse extrato é atual, tá? Esse extrato é atual, tá. Como demonstra o print da tela abaixo, feito diretamente na conta do qual pode-se observar a ausência de saldo. Ótimo. Legal. Ótimo. Aí vem bloqueio judicial de processo trabalhista. A parte autora foi acionada em reclamação trabalhista. Dentre as obrigações de pagar estavam os reflexos referentes às parcelas do INSS, de acordo judicial trabalhistas. Abaixo o print dos documentos de acordo trabalhista. Ótimo. Só faltou mencionar o número do processo aqui, né? Vou colocar em vermelho aqui, tá, gente? Sabe por quê? É uma norma do Tribunal de Justiça do Estado aí, viu? É copia e cola de cada Estado, mas tem que mencionar. Quando nós falamos de um processo, tem que mencionar o número dele. Você quer logo colocar ele aí? Vamos lá, vou colocar aqui pra vocês, tá? Tá, eu vou pegar aqui. Isso. Aí a gente já coloca. Tá. Como é que eu faço? Aí o número do processo e aí vamos falar da vara que tramita, né? Deixa eu tivesse. Deixa eu colocar isso. Tá. Então depois eu coloco, doutor. Tá bom. Eu vou fazer assim, vou deixar em vermelho aqui para vocês lembrarem, tá bom? Ó, deixar em vermelhinho aqui, ó. Cujo processo, número tal. E vara tal. Quinta vara, tá? Quinta vara? Vamos fazer aqui, ó. Quinta vara do trabalho. Quinta vara do trabalho. Pro trabalho. Processo 000, Achou? 4 zeros, né? 0000 640 traço 79 ponto 2021 ponto 5 ponto 08 ponto 0208. Também fizemos alteração aqui. Legal, essa parte aqui, gente, a gente tinha conversado sobre isso, ficou muito bom. Acho que nós vamos conseguir essa justiça gratuita, hein? Vai ser um alívio, hein, para os doutores. Por quê? Conseguiu justiça gratuita, o céu é o limite. Dá para recorrer e não temos o risco da sucumbência, que é o fator aqui de receio, né? Débitos de energia, ótimo. A parte autora manteve na posse direta do imóvel e indireta em relação à parte demolida, da parte não demolida. Assim, teve que manter uma relação de aluguéis das salas comerciais. Depois que a parte ré começou a falhar no cumprimento da obrigação, vou fazer assim, ó. Se vocês me permitirem, eu vou alterar aqui, tá bom?
Começou. Posso alterar? Pode. Começou a deixar de pagar. Ela deixou de pagar os aluguéis, não é isso? Não. A parte ré deixou de pagar os 10 mil mensais que ela tinha que pagar. Tá. Pra gente poder... Começou a deixar de pagar o valor pactuado. Pactuado. Isso, Se quiser colocar entre parênteses 10 mil. Para não ficar confuso aqui, ó. Tá. E... contidas nas cláusulas do instrumento. A parte autora não tinha meios de subsistência e arrecadação de fundos para se manter com as despesas de atleta, aluguéis e funcionários da sua estrutura. Os aluguéis foram mantidos, todavia, por falta de manutenção e reparos prediais necessários, as salas foram sendo desocupadas, sendo que uma delas foi abandonada sem que o locatário pagasse os 7 últimos aluguéis e nem a energia. Aluguéis e energia. Energia elétrica. Atualmente, a parte autora tem uma dívida a ser negociada a posteriori de mais de 20 mil, junto à operadora. Aí vem aqui, legal. De outras provas de hipossuficiência. Bateu muito bem nisso, gostei. Para corroborar, essa peça nessa parte aqui, ela tá muito legal. Acho que vocês pararam para quebrar a cabeça, gente, parabéns pelo trabalho, viu? Porque a outra peça estava totalmente aprovada, mas essa aqui vocês trabalharam bem, né? Acho que é porque vocês trabalharam com os documentos nas mãos e vocês tiveram qualidade. Parabéns, viu, doutores? Parabéns, viu, doutora? Obrigado. É depois de renda. Depois de renda. Juntou as 4, né? Ótimo. Tá lá. A legislação fala que é obrigatório, seria obrigatório juntar as últimas 3, mas a de 2019, que é facultativa a gente juntar, ela não nos prejudica, né? Não. Não, né? Tá bom. Senão a gente tira... Não, porque todas elas são isentas, a gente não teve nenhum tipo de arrecadação. Tá bom. Eu falo que senão a gente tiraria ela. Todas elas são de declaração apenas de que nada foi recebido. Tá. Assim requer, diante de todas as alegações fundadas, em situação concreta, notória e de direito, os benefícios da justiça gratuita de caráter emergencial e hermenêutico. Legal. A legitimidade processual do espólio de Odelson Salles dos Santos por sua inventariante. Pretende-se na presente demanda a solução de negócio jurídico. A solução é a solução da lide, ó. A gente conversa e eu falo assim, vamos ler em voz alta, porque juntos, né? Porque aí a gente... Já acerta, né, doutora? Vamos sim. Não deu certo. Tá bom. Ó, o que vocês acham aqui, ó? Pretende-se na presente demanda a solução da lide, porque é a lide, né? É a lide. Exato. Ó, para aproveitar muito bem que vocês escreveram, ó, a lide em virtude do negócio jurídico. O que vocês acham? Não ficou melhor? Pode deixar assim, doutora? Pode? Pode, com certeza. Tá bom. Com muito carinho aqui, tá bom? Muito respeito. Ó, declaração... Não fique cheio de pudor para mudar. A gente está totalmente aberto para isso. Tá bom, porque eu quero ajudar vocês. Isso é carinho, respeito, viu? Vamos lá. Aí. Sim, nesse momento, nós deixamos a vaidade lá. Pior bobagem que tem esse ego, né, de advogado. Eu falo para os alunos, eu acho que bobagem. Juntos somos mais fortes, né? Com certeza. Por isso que a gente, quando a gente pede para o senhor ler, é para isso mesmo. Que como nós estamos muito envolvidos, a gente tem muita informação e o tempo inteiro a gente quer, e às vezes não é o até. Então, quanto mais você entender que é de fora. Ó, ficou mais claro, ó, tá vendo? Na presente demanda, a solução da lide em virtude do negócio jurídico. Porque pega um juiz, uma juíza, ou um assessora com má vontade, ele pede para emendar, pede pouca coisa. É fogo.
O cumprimento de tal obrigação se deu por um período com uma certa constância, porém curto. Porém curto. Curto depois os pagamentos, porém curto. O cumprimento de tal obrigação se deu por um período com uma certa constância, porém curto. Vamos ver, por um período curto. Pode tirar esse porém curto, né? Tá. Depois os pagamentos ficam... Isso ficou confuso, né? Vamos tirar aqui, ó. Ó, depois os pagamentos. O cumprimento de tal obrigação se deu por um período com uma certa constância. Depois os pagamentos foram ficando espaçados e muito fragmentado. O direito de rescisão do contrato, vamos fazer assim, ó, quer ver? Para aproveitar, que aqui é o certo, né? Assim, o direito de rescisão do contrato, ora buscado, já é uma realidade fática entre as partes, apresentando-se manifesto de fato e somente não tinha sido concretizado judicialmente por ter havido uma deserção e sucateamento do clube, que sem fôlego para continuar sobrevivendo até a eleição e da posse vamos fazer assim, para não ficar ó, com a posse da atual diretoria, para não ficar redundante. A dificuldade também se repousava no acervo documental, haja visto a demolição do prédio pela parte ré, o não cumprimento da cláusula que impõe o aluguel de uma sede provisória e não conclusão da da obra. Que ficou didático. Apesar de ter sido buscado extrajudicialmente o Estado, vamos tirar esse obstado aqui, ó, ficou confuso. Com inúmeras abordagens diretas e sempre com promessas que os pagamentos seriam realizados e ainda a obra seria concluída conforme conversa, ó, conforme. Essas conversas vocês vão colocar anexo? Não querem colocar aqui ou vocês já colocaram? A gente vai colocar. A gente coloca lá para baixo. Tá. A gente tem elas aí. Poderia colocar aqui, ó. Uma sugestão, tá? Pra gente não perder o lindo, tá, né? Ó. A gente coloca aí. Conforme conversas de WhatsApp, com o passar dos anos, a parte autora observou uma mudança nas atitudes da empresa e do seu representante, que sem justo motivo aparente fechou abruptamente suas portas. Não atendia mais as ligações e se esquivava dos responsáveis. Isso porque isso ocasionou um rompimento no resto de comunicação existente entre a parte autora e a construtora, contrariando a vontade da parte autora. O contrato vigia formal e tacitamente, todavia não via a hora de vê-lo revogado, tá? Para a infelicidade do clube. Muitas notícias de falência e fraude. Observação de contratos parecidos. Desapontamento dos contratos. Eu pararia aqui, gente. Ó, o que vocês acham? Ó? Para não ficar exagerado, ó. Muitas notícias de falência e fraudes dos contratantes da parte ré, sendo enganados e fraudados com uso, sendo induzido a erro. Para a gente não maturar com as palavras, ó. Induzido a erro. Induzido a erro com Uso. Ó. Com o uso de título de imóvel fraudados. Não é isso? Sendo induzido a erro com uso do título de imóvel fraudado dado em pagamento. Não é isso?
Isso. Ficou mais didático, ó. Ocorre que o sócio remanescente administrador da citada pessoa jurídica foi vítima brutal de homicídio, ocorrido no dia 5/6, conforme divulgado no noticiário. Qual noticiário? TV? Rádio? Qual que foi? Todos os meios. Todos os meios? Então não posso. Conforme. Foi muito. Público notório. Noticiários. Então vamos colocar assim, ó. Conforme divulgado nos noticiários, TVs, rádios, jornais impressos, jornais, internet. Pronto, ó. Em que se pese, vamos dar um tempinho aqui, ó. Aqui. Em que pese a pessoa jurídica não ser fundada com o único sócio, a totalidade das cotas societárias integram o Montemor e a continuidade da sucessão gestora do ente. Pendente definição, né? Pendente de definição por parte de herdeiros e sucessores do decujus, conforme cláusula tal. Ó, vem aqui, legal. Esse contrato é da empresa, tá, doutor? Ah, tá. O contrato é da empresa. Da empresa. Da ICOM. Parte ré. A gente retirou de lá, sim. Tá, vamos salvar aqui. O presente caso versa acerca de um contrato inadimplindo tanto em relação às obrigações acessórias como à principal, embora o imóvel da parte autora não integre o patrimônio do sócio, uma vez não ter havido inadimplimento contratual. E nem mesmo da pessoa jurídica, para a qual somente subsistia a obrigação de fazer, não feita até a morte da RLL da parte ré. Assim, cumpre ao espólio responder pelas obrigações e dívidas deixadas pelos falecidos. Vou pôr o S aqui. Pelos falecidos. Na verdade é um só, né? Só ele, né? Então é falecido. Pelo falecido. Pode deixar regular. Tá. Só por aqui. Assim como responde pelos bens, direitos e interesses do falecido, dos quais fazem parte a totalidade das cotas societárias e a própria empresa, por ser parte de uma empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Demais disso, conforme expedido abaixo, a pessoa jurídica fechou abruptamente o seu escritório, cede sem disponibilizar canais para os contatos, além de negociar de forma ilegítima o imóvel de propriedade e domínio da parte autora. Tais fatos configuram irregularidades de gestão que tornam o sócio administrador pessoalmente responsável pelas consequências da obrigação contratual deliberadamente descumprida, em conformidade com o artigo 1016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade terceira. Ótimo. Aí vem o termo aqui de compromisso de inventariante. Ok. Aqui também, gente, tem juiz que implica, tem juiz que não. Quando nós vamos pegar um print, usar um print da tela, o ideal é aparecer aquela autenticação do lado. Sabe aquela autenticação do lado? Sim. Muitas vezes ela aparece ao lado, né, do lado direito, e às vezes no finalzinho. Porque se pegar um juiz conservador, juiz é chatinho, Caxias, ele vai falar, não, requer que emende inicial para que apareça a autenticação. Porque eles não querem entrar lá e perder tempo na cabeça deles. É um absurdo, né? Eu vou colocar esse documento aqui, eu vou colocar em anexo. Tá bom. A gente colocou o print. Só que, doutor, eu achei muito pesado aí esse momento. Só para a gente indicar, acho que falou muito sobre os fatos. O que o senhor acha da gente tirar aquela parte que fala muito sobre não ia ficar mais direto?
Eu também achei cansativo. Também achei. Eu achei que ficou cansativo. Não perdeu a credibilidade a peça. Né? Não perdeu a credibilidade, não ficou confusa, mas ficou cansativo. Para quem lê, ficou cansativo. Eu só não alterei aqui para vocês não ficarem chateados, porque eu acho que não atrapalhou a peça. Não atrapalhou em nada, né? Mas ficou cansativo. Eu acho a mesma coisa que o senhor. Ficou cansativo. Quem lê percebe que ficou muito repetitivo, né? Aqui, ó. Isso, sim. Eu entendo dessa forma. Vamos lá. Voltamos aqui, ó. Eu vou nessa parte. Tá. Muito extensa. Você percebeu o que a gente quer aí? Apenas justificar o inventário. O inventário. O representante do inventário. Ali que dá para fazer. Dá para dar uma limpada, enxugada, para tentar deixar em 2 parágrafos no máximo, entendeu? Para não ficar tão pesado. Aí vocês podem fazer isso. Só o fato dele ter morrido e... já tá bom, né? O fato de ter falecido, acabou, e encerra ali. Tá. Aí vem da citação aqui, ó. A empresa ICOM, parte Ré, acionada, tem centenas de processos. Tem mais de 100 mesmo? Parece que não, a gente perde credibilidade. A gente pode fazer assim, ó, quer ver? Tem muitos processos, né? Ó, tem muitos processos. Muitos processos. Muitos processos em andamento, num período não superior a 3 anos. Sendo assim, podem ser considerada litigante contumaz, já que responde por inúmeras ações. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos jogar no outro parágrafo aqui, ó, para ficar mais didático, mais limpo, ó. Portanto, requer que haja determinação de Vossa Excelência para a realização de uma pesquisa dos endereços atualizados das mesmas através do próprio sistema, ok? Com a finalidade de evitar incidentes ocorridos em todas as ações. Isso aqui tá, tem que tirar. Não encontrarem os demandados. Caso não encontrarem os demandados... Ficou confuso, hein? Confuso. Porque assim, nas outras ações, eles não são encontrados nunca. Só quando a empresa tem interesse em participar da ação, se é alguém relevante, se é o juiz, se é o promotor. Caso contrário, eles nunca são localizados. Então, entendi. A gente tem o inventário. Eu faria isso, gente, ó. Só isso. O que vocês acham aqui, ó? Ó, para não ficar confuso, tá vendo? Por quê? Aí numa peça à parte, se precisar, nós podemos juntar falando que tem vários processos, que eles não são localizados, que eles se ocultam, mas pelo menos não deixaria confuso. Ó, ficou mais limpo, não ficou? Consultando os registros, identificamos que o sócio... Ó, aí cria a conexão, tá vendo como ficou mais leve aqui, ó? Consultando os registros, identificamos que o sócio, proprietário da parte Ré, senhor Adelson Salles dos Santos, foi vítima de assassinato e veio a óbito na data tal, sendo constatado processo tal. Pelo processo tal. Inventário. Pelo inventário. Então vamos fazer assim, ó, pelo inventário. De processo tal. Agora ficou mais processo tal. Entrando na 4ª Vara Civil da Fazenda. Cujo objeto, aí vamos tirar daqui, ó. Sócio proprietário da parte Ré. Contudo, não se sabe precisar se é o endereço mais atualizado. Deixa eu abrir aqui, vamos abrir aqui, ó. Importante ressaltar que não se sabe se é endereço mais atualizado. Importante ressaltar que a autora, vocês estão usando a autora, né? A autora não
tem, ou melhor, não tem informação, se é o endereço mais atualizado. Todavia, alternativamente, o pedido anterior requer a citação para que possa ser feita combinantemente no endereço citado, quanto da qualificação das partes, como nos autos do processo de inventário número tal, junto à quarta vara civil, a vara da Fazenda Pública, sem prejuízo aos endereços citados na qualificação. Acho que agora ficou mais didático. O que vocês acharam aqui? Não ficou? Ficou mais limpo, né? A ideia é essa. Tá. Do pré-questionamento recursal. Do pré-questionamento para efeitos e pressupostos recursais. O assunto em pauta merece atenção, pois o direito é baseado nos princípios constitucionais e processuais da boa-fé e transparência. Não pode o Poder Judiciário tornar de descrédito e desconfiança por parte da sociedade. Dessa forma, evidente que, no caso, o direito de constituição da elaboração conclusiva é judicial. Assim, fica notório o induzimento ao erro e ainda o ensejo à exordial, protetiva contra a mácula na decisão que gerou prejuízo e resultado negativo. Pedimos atenção, pois a questão é complexa e incidental, que, de fato, gerou diretamente resultado fim na análise da tutela, resultado na análise da tutela, porque o resultado foi na análise total, né, do processo total. Isso. Não só no fim, né, existe a instrução probatória. A não rescisão desse contrato diante da má-fé da parte ré e o induzimento ao erro é uma afronta ao Código Civil e ao princípio da função social da propriedade, que hoje está, de certa forma, sendo exercida pela parte autora. Sendo exercida pela parte autora. Vou colocar aqui. Vocês estão colocando pela parte autora. Conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. E ainda com base no princípio mais fácil aqui, pronto, da função social da propriedade. Fica aqui, nessa exordial, o pré-questionamento para efeitos recursais, como recurso especial e recurso extraordinário, diante da afronta à lei federal e principalmente à Carta Constitucional. Perfeito.
do direito à inspeção judicial do cessamento de defesa. Ótimo. Importante nesse caso ser feito uma inspeção judicial ou por quem Vossa Excelência delegar para que constate o fato notório que no imóvel só ocorreu destruição, porém nenhuma obra efetiva. Nós nos servimos das fotos do local que por si só já demonstrem a veracidade, por si só, vírgula, já demonstra a veracidade dos fatos e do direito da parte, em ver seu direito declarado, porém a inspeção judicial é uma prova robusta que serve para o magistrado firmar a convicção. Ótimo, foi bem legal. A inspeção judicial é uma prova, colocaria assim, ó, assim, a inspeção judicial é uma prova prevista no CPC atual, que no antigo não tinha, né? Atual, vírgula. E nesse caso é uma prova importante sobre pena de cessamento de defesa. O que se almeja e requer ainda em sede de preliminar. Do cabimento da ação rescisória, de execução por quantia certa. Doutor, e daí na ação rescisória, a gente vai se referir a este processo ou ao processo de execução que já transitou em julgado? Que a gente pretende de anular. Eu mencionaria os dois, viu, gente? Né? Aqui, ó. Aqui tá mencionado um só, né? Um só. Um só. Vamos mencionar os dois. Vou colocar aqui, ó. Mencionar. Depois de transitar de julgado, depois de entrar na ação. Porque só pro juiz ou a juíza, né, ver que ninguém tá enganando ninguém, não tá agindo com má fé, não tá omitindo. Mesmo porque talvez a gente vai conseguir isso em peças autônomas, né? Não nos próprios autos, né? Eu colocaria, gente, muito carinho aqui. Pessoal, o outro processo. Eu coloquei assim, ó, mencionar outro processo. Dessa forma vocês lembram, né? Aqui, ó. Salvar. Doutor, entendi, não. Entendeu? Não. Entendeu, gente? Não entendi. Ó, o cabimento da ação rescisória. Essa previsão de uma ação rescisória. Porque logo no início, quando o senhor tratou disso conosco, o capítulo 1.7 ficou assim, ó, do cabimento da ação rescisória. Só. Aí a gente trouxe esse... Eu entendi que o cabimento, na previsão do cabimento de uma ação rescisória seria para entrar com a ação rescisória naquele processo lá em que o imóvel foi dado da ação em pagamento na execução. Para ficar mais didático, ó, vamos colocar aqui, ó. Do cabimento de uma futura ação rescisória. Da sentença da ação de execução. Por quê? Fica mais claro aqui, ó. Eu entendi que essa nossa previsão dentro do texto seria para essa ação, em que o nosso título foi dado da ação em pagamento por vício, por fraude, por simulação. Então, mas nós podemos fazer essa rescisória tanto daqui como de lá. E lá, inclusive, já transitou em julgado. Então, o que eu faria? Eu traria o outro número do processo, entendeu? Na rescisão, por exemplo, depois que transitar em julgado a rescisão, e não for Isso. para a gente favorável, a gente pode entrar com a ação. Isso aí. Entendeu agora, doutor? Entendeu? É isso mesmo, doutora. É isso mesmo. Ou seja, a gente trabalha com essa e a outra. Ou seja, ó, já vou avisar. Já estou pré-questionando aqui que eu faço uma rescisória. Entendi, mas vou estudar mais, vou entrar na pós-graduação. Faz a pós comigo lá, você vai gostar. E lá a gente aprende a cobrar. Tá bom. Que é importante, né, doutora? Demais. Se cobra pouco, o cliente vai embora. Fala, cobrou pouco, deve ser muito ruim o advogado. Se cobrou muito caro, também não faz, né? Então tem que cobrar o valor de mercado. E lá a gente aprende, bem legal. A gente fala de cada ação, mas fala de precificação. Na pós do ISO, da portal ISO. Aí o texto lá vai ficar da possibilidade da rescisão, aí inclui